inteiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluias. Amém? É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Quando você ora, Deus pode dar prova. É assim, né, verdade? É assim que Deus faz. Quando você ora, Deus coloca a prova. Saber se a igreja está realmente. Glória a Deus. Vamos estar orando enquanto os irmãos que vão louvar se preparem em nome de Jesus. Vamos estar fazendo mais uma oração para a glória de Deus. Aleluia. Eu fico feliz que hoje estou vendo aqui uma família muito querida. Amém. Glórias a Deus. Cooperador Fernando, cooperadora Evelyn, missionária Milka. Glórias a Deus. Pai do Senhor Diabo. Aleluias. Com as crianças. Glória ao nome do Senhor. Eu fico feliz. Amém. A Getsemane abriu eles hoje um pouquinho para mim. Glória a Deus. Para poder fazer a visita. Nós louvamos ao Senhor por isto. Amém. É de Deus, vaso. Corre não, vaso. Parte para cima. Jesus é bom. Alguém tem um pedido de oração? Tem um pedido de oração? Alguém tem um pedido de oração específico? Pedido de oração? Amém. Vamos estar intercedendo agora. Por isso que nós não podemos ficar constantemente de costas para a rua. A visão tem que estar atenta, assim, vapo, olhando para lá e para cá. Não pode ficar de costas só assim e esquecer que a vida passa rápido demais. Não, é atenção, olhando para lá, para cá, os quatro cantos. Titubeou, Jeová passou. Amém? Vamos orar então. Eu peço, continuo pedindo oração pelos meus filhos do Rio de Janeiro. Amém? A amarela está começando a se acalmar, mas ainda não se acalmou. Eu peço oração em nome do Senhor Jesus. Peço oração também para o meu enteado, Carlos Alexandre. Ele está acometido de câncer. Que os irmãos possam estar orando pela vida. E quando lembrar, lembro do Carlos Alexandre. Amém? Em nome de Jesus, para estarmos orando pela vida dele. Aquele irmão que tem um pedido de oração, também vamos apresentar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor cada pedido de oração, nessa oração intercessória. Deus, aqueles que se manifestaram com as mãos, aqueles que se manifestaram com os seus lábios, Senhor, essa oração intercessória específica para a necessidade deste irmão, desta irmã, Senhor, seja qual for a área, a tua palavra diz, ó Deus, que as impossibilidades, elas são do Senhor. Ó Pai amado, que é o nosso limite, começa a ação do Senhor. Ó Pai querido, aonde nós não conseguimos ir, chegar ou fazer alguma coisa de força própria, é onde entra o agir do Senhor, ó Pai querido. Senhor, eu sei que nesta noite o Senhor vai agora de encontro, Senhor, a cada pedido aqui manifesto. Senhor, vai de encontro aos meus filhos do Rio de Janeiro. Senhor, em o nome de Jesus, toma nas tuas mãos o Carlos Alexandre. Senhor, o Senhor é Deus que cura, é Jeová, aleluia, Rafá, é o Senhor que tem, aleluia, é o Senhor que tem o bálsamo de Gileade, é o Senhor que ordena, e basta uma palavra e isso acontece. Ó Deus, se tão somente o Senhor quiser, a cura acontece agora. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que toca nesta noite nos ossos, nos nervos, no sangue, nos tendões, do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toma nas tuas mãos o teu povo, Senhor, que tem, ó Deus amado, apresentado
apresentado a sua vida, Senhor, secular, os seus negócios, o seu trabalho, a sua saúde, a sua casa, a sua família. Nós intercedemos nesta noite, Senhor, nesta oração intercessória, ó Pai, que o Senhor possa também ir de encontro àqueles membros que estão acometidos, ó Deus, de enfermidades, de doenças, ó Senhor, aqueles que estão agora em leitos de hospital, aqueles que estão acamados, que estão passando, ó Deus, por uma cirurgia nesse exato momento, aqueles que estão na UTI, na CTI, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, agora nos asilos, Senhor, nos orfanatos, ó Deus, aqueles que estão nos presídios, ó Deus, nas cadeias, aqueles que estão, Senhor, nas casas de recuperação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa oração intercessória, nós colocamos cada um nas tuas mãos, aqueles que estão nas vielas, nas marquises, ó Deus, nas ruas, os andarilhos, Senhor, aqueles que não têm direção, nós colocamos diante de Ti nesta noite, porque só existe um que tem solução para esta humanidade, é o Senhor Jesus. Nós colocamos, ó Pai, os governantes, ó Deus amado, os três poderes das Tuas mãos, ó Pai, colocamos no governo, Senhor, municipal, legislativo, executivo, nós colocamos, ó Pai, na palma das Tuas mãos, Senhor, os órgãos competentes, militares, Senhor, as forças, Senhor, amadas armadas, ó Pai, colocamos diante de Ti, polícia civil, polícia militar, colocamos diante do Senhor, ó Pai, porque é ordem da Tua palavra interceder, clamar por eles, ó Pai, em nome do Senhor, nós pedimos agora, nesta oração intercessória, por cada igreja, por cada pastor, ó Deus, que está agora, Senhor, neste momento, com as portas abertas, cultuando ao Senhor, ó Pai amado, cada ovelha, cada rebanho, ó Deus, mesmo aquelas que estão fora do aprisco, Senhor, aqueles que, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que estão cansados, afadigados, afastados, desanimados, afligidos, abatidos, levantem de pé, ó Deus, na oração intercessória, nós clamamos agora, Pai, porque o Senhor tem poder, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, os irmãos louvando o Senhor para a glória de Deus, sem perder tempo. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? O Senhor está na casa, o Senhor, Ele é poderoso. E eu tomo posse desta oração, eu tomo posse das palavras liberadas pelos pastores, pelo pastor David, pelo pastor Eduardo. Eu tomo posse, porque só Jesus pode fazer por mim e por você o que mais ninguém pode fazer. E o que nós viemos buscar aqui da parte de Deus é resposta. Resposta para tudo aquilo que tem afligido o nosso coração. E o nosso Deus, Ele está aqui para nos responder. E que nós possamos ficar ligados, porque o Senhor, Ele está atento à nossa adoração. Então que nós possamos voltar para o nosso lar, cheios dessa presença gloriosa do nosso Deus. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer no livro de Juízes, capítulo 6, que Gideão, ele fez prova com Deus, e o Senhor assim o respondeu, porque ele foi obediente ao Senhor. Ele creu que o Senhor esteve ali com ele, em forma de anjo, para lhe falar, e este Deus é o mesmo, basta que sejamos obedientes. Vamos adorar ao Senhor. Eu convido a igreja a adorar a Deus. Fique à vontade, na liberdade de adorar, conforme sentir a vontade, sentir no coração, porque o Senhor quer, é o verdadeiro adorador. Aleluia. Vamos declarar a nossa dependência do Deus Altíssimo. Aleluia. O Senhor se agrada quando nós declaramos que somos dependentes do Senhor. Aleluia. Poderoso é o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Glorificado, tu és exaltado. Muito obrigada, meu Deus. Glória
por nos guardar, por nos livrar. Aleluia. Aleluia. Em espírito de adoração, de oração. E assim o Senhor vai colocando o Espírito Santo dele para operar no meio da igreja, para operar na nossa vida, para nos instruir conforme apresentar a Ele este culto, para que chegue às narinas do Senhor como um cheiro suave. Aleluia. Você quer ver acontecer um milagre aqui neste lugar, o segredo para Deus responder, juntos nós devemos adorar. O segredo para descer unção é Deus ver em nós a união, em uma só voz glorificar. Com você eu quero concordar. Eu dependo de você, irmão. Juntos nós dependemos de Deus. Vamos levantar as nossas mãos, que do alto vai descer o santo. Dependemos de Deus. Eu dependo dele. Declare que você depende do Senhor nesta noite. Declare que você é totalmente dependente do Espírito Santo. É Ele que rege a tua vida, que governa os teus passos, os teus caminhos, porque Ele é o Deus forte, Ele é poderoso. O Senhor é um Deus de milagre. Aleluia, Ele venceu a morte por mim e por você. Aleluia, ninguém passa por cima. Deus ordena a cura e derrama unção, e a sua vitória põe em suas mãos. Vamos adorar, vamos glorificar. Exalte ao Senhor, Deus está neste lugar. Aleluia. Tu és dele, eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele, a glória é só dele, ninguém pode negar. Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus milagroso e já venceu a morte. Quando ordena vez, quando determina, milagres acontecem, ninguém passa por cima. Deus derrama a cura e derrama unção, e a sua vitória põe em suas mãos. Se Ele te tocar, a unção vem sobre ti. Se Ele te tocar, o mal tem que sair. Estenda as tuas mãos e vamos adorar. Exalte ao Senhor, Deus está neste lugar. Aleluia. O Senhor, Ele está aqui. Ele vive, Ele reina. Aleluia. Glorifica, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Você depende dele, a unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele, a glória é ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus milagroso e já venceu a morte. Vamos adorar, aleluia. Quando ele, aleluia, determina um milagre, tem que acontecer na minha e na tua vida. Hoje é o mundo da resposta de Deus, e o Senhor está aqui, Ele quer me responder, Ele quer te responder. Sejamos fiéis. Aleluia, obrigada, meu Deus, pela tua presença gloriosa neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus, o Senhor está aqui. Continuemos neste mesmo espírito de adoração, porque o nosso Deus é um Deus que opera milagres. Aonde o homem não pode tocar, o Senhor Ele vai. Aquilo que o homem não pode fazer, para Deus não é impossível. E Ele está aqui nesta noite. Continuemos adorando ao Senhor, prestando a Ele a nossa verdadeira adoração, independente de qualquer situação. Aleluia. Deus é fiel. E Ele está aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Ele vive e reina de eternidade em eternidade.
O homem dos milagres chegou aqui neste lugar pra curar a enfermidade e problemas, solucionar. Ele é médico formado desde a fundação, cura lepra, cura câncer, cura depressão, cura coluna, cura AIDS, ele troca coração. Aleluia, porque ele é demais. Este Deus é demais. Quando ele quer, ele age, ele faz. Ele é tremendo, ele é forte, é capaz. Sabe o poderoso se crê esperar. É demais, é demais. Todas as maravilhas que este Deus faz. Ninguém pode explicar seu poder, é demais. Além de tudo isso, ele faz muito mais. Passando em Jericó, Bartimeu estava a clamar, dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Bartimeu mais alto estava a clamar, e a multidão mandava ele se calar, dizendo a ele: o mestre não vai te escutar. Mas o clamor de Bartimeu a Jesus chegou, e logo Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou: mestre, eu quero enxergar. E a multidão toda se espantou quando Jesus falou: cego vê, a tua fé te salvou. Este Deus é demais. Quando ele quer, ele age, ele faz. Ele é tremendo, ele é forte, é capaz. Sabe o poderoso se crer e esperar. É demais, é demais. Todas as maravilhas que este Deus faz. Ninguém sabe explicar seu poder, é demais. Além de tudo isso, ele faz muito mais. E na cidade de Betânia um grande fato aconteceu. Jesus soube que seu grande amigo Lázaro morreu. Chamando seus discípulos, partiram pra lá. Marta chorando viu Jesus, correu pra lhe abraçar. Aleluia, se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido, Jesus. E Jesus disse a ela: o teu irmão há de ressuscitar. Pediu que chamasse Maria e chorando veio a lamentar. E logo perguntou onde o colocou. Chegando ao sepulcro, meu Jesus chorou e disse: tirai a pedra, e gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. Este Deus é demais. Quando ele quer, ele age, ele faz. Ele é tremendo, ele é forte, é capaz. Sabe o poderoso se crer e esperar. É demais, é demais. Todas as maravilhas que este Deus faz. Ninguém pode explicar seu poder, é demais. Além de tudo isso, ele faz muito mais. Declare que ele é demais na sua vida. E se não fosse ele, você não teria a saúde que você tem. E se não fosse Jesus, você não tem a família, os filhos que você tem. E se não fosse ele, você não teria o trabalho que você tem. Você não teria nada do que você tem. Declare isso na sua vida. Declare que ele é demais. Pelo simples fato dele permitir a tua existência. Aleluia. Adorado ao nome do Senhor Jesus. Glorifica a ele. Aplaude ao Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Essa oportunidade eu gostaria de ouvir nossa irmã Milka. Amém? Missionária Milka, em nome de Jesus, uma saudação para a igreja. Aleluia. Enquanto a irmã Milka se prepara para essa saudação, nossa irmã Evelyn também já fica na agulha em nome de Jesus. Aleluia.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você tem liberdade de glorificar a Deus. Você tem liberdade de exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Nessa oportunidade eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou imensamente feliz de poder estar aqui. Nós não tivemos ali quando a igreja estava ali no outro lugar, mas aqui ficou muito melhor, né? Tem mais espaço, né? O Espírito Santo, nós estamos vendo que o Espírito Santo está trabalhando, continua trabalhando, né? A nosso favor, porque o Jesus, ele trabalha a favor da igreja. Eu quero ler aqui uns versículos do Salmo 1, que nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui nós estamos vendo, né, na palavra de Deus, né, as promessas que Ele tem para nós. Porque nós temos que ser como árvore plantada junto a ribeiro, para dar fruto na estação própria. Não adianta nós querer fazer de nós mesmos, mas nós sabemos que Deus, na hora certa, Ele faz tudo para nós. Ele faz e Ele continuará fazendo. Nós possamos ser árvores plantadas junto a ribeiro, que nós vamos dar os nossos frutos na estação própria. Não vamos desanimar, porque Jesus nos chamou, né, para essa obra, nos chamou para poder pregar a palavra dEle, levar a palavra dEle a todo mundo, né? E esse todo mundo pode ser um familiar nosso que está, né, afastado da igreja, pode ser um vizinho nosso que precisa ver o nosso testemunho. Nós precisamos andar de testemunho em testemunho para que eles possam ver em nós a igreja de Deus, para que eles possam ver Jesus Cristo em nós caminhar, em tudo aquilo que nós formos fazer, até mesmo nossos filhos, os nossos parentes, os nossos familiares, ver que nós verdadeiramente servimos um Deus que tudo pode e que tudo faz, que nós não esquecemos nunca que Jesus, Ele abriu essa porta, porque Ele mesmo disse para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então hoje nós estamos aqui cumprindo aquilo que Jesus falou. Nós estamos no caminho, na vida, porque nós estamos com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. É bom ver os atalaias do Senhor soprando a buzina em Sião, né? Glórias a Deus. Vamos ouvir essa irmã, ministro de louvor, essa irmã Evelyn, cooperadora do Reino de Deus, adorar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Você continue na liberdade de adorar o nome do Senhor. Eu vou querer ouvir também nosso irmão cooperador Fernando, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus está provando
sua fé, não desanime de lutar, insista que você vai receber. Clame como o cego de Jericó, não se importou, gritando por Jesus, desesperado queria ver. Faça como a mulher na multidão, com esperança ela se atirou nas santas vestes de Jesus. Deixa o Senhor agir e você vai ver que o mal não pode resistir, e a sua fé vai remover montanhas. Quando Deus quer agir, não importa onde está. Se estiver na sepultura, Ele também vai. Sua autoridade é infinita, sua voz faz o mundo tremer. Basta só falar uma palavra, sua voz até a morte tem que obedecer. Como fez lá no passado, hoje Ele vai fazer. Hoje aqui a unção vai descer. A unção fez Bartimeu enxergar, a unção fez o coxo levantar. Se você clamar bem alto, Ele vai responder. Teu louvor vai subir, a unção vai descer. Se a tua enfermidade quer te impedir de louvar Jeová, hoje ela vai sair. Se até o amigo Lázaro ressuscitou, pra ele nada é impossível, pode então cantar na unção do Senhor. Quando Deus quer agir, não importa onde está. Se estiver na sepultura, Ele também vai. Sua autoridade é infinita, sua voz faz o mundo tremer. Basta só falar uma palavra, sua voz até a morte tem que obedecer. Como fez lá no passado, hoje Ele vai fazer. Hoje aqui a unção vai descer. A unção fez Bartimeu enxergar, a unção fez o coxo levantar. Se você clamar bem alto, Ele vai responder. Teu louvor vai subir, a unção vai descer. Se a tua enfermidade quer te impedir de louvar Jeová, hoje ela vai sair. Se até o amigo Lázaro ressuscitou, pra ele nada é impossível, pode então cantar na unção do Senhor. A unção fez Bartimeu enxergar, a unção fez o coxo levantar. Se você clamar bem alto, Ele vai responder. Teu louvor vai subir, a unção vai descer. Se a tua enfermidade quer te impedir de louvar Jeová, hoje ela vai sair. Se até o amigo Lázaro ressuscitou, pra ele nada é impossível, pode então cantar na unção do Senhor. Na unção do Senhor. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A unção que vem de Deus, aleluia, desbarata todo o mal. Aleluia. Nós vamos estar ouvindo nossa irmã missionária Marlúcia louvando um louvor enquanto se recolhe dízimos e ofertas da casa do Senhor. Já estamos nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Em o nome de Jesus. Ah, glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, mais um dia adorarmos ao nome do Senhor. Quero louvar ao Senhor com louvor, os irmãos puderem, podem me ajudar. Aleluia, glória a Deus.
caminhou por sobre as águas, porque Ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé. O homem das mãos curadas é Jesus de Nazaré. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. Mesmo a esperança morta, Ele faz ressuscitar. Não existe impossível, não há como duvidar. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Jesus tocou no Recife e o jovem reviveu. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias. Também já tinha morrido a esperança de Maria. De repente chega o mestre e disse com voz de amor: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. Aleluia! Ele está no nosso meio, aleluia! Glória a Deus, glorifica Ele nesta noite, aleluia! Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado por causa da multidão. Subiram pelo telhado, chegando em frente ao médico. Simplesmente Ele falou: levanta da cama, ande para destruir o mundo. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. Aquele que tira triste, Ele vai fazer sorrir. Ele opera coração sem precisar de bisturi. Ele dá vista ao cego e expulsa Satanás. Não há coração que aguente as maravilhas que Ele faz. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. Mas o homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí. Oh, aleluia. Traz o que queres que você vai receber nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Deus. Glórias a Deus, aleluia. O homem das mãos furadas, aleluia, está passando por aqui. Quero voltar de diaconisa Andréia, vai estar orando pelo ofertório e colocando a vida da missionária nas mãos do Senhor. Vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Os louvores já foram falados aqui nessa noite. Agora nós vamos ouvir, né, o melhor da parte do Senhor, que é a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer ao Senhor, Pai, por este culto. Agradecer ao Senhor, Pai, por cada vida que se encontra aqui nessa noite. Agradecer ao Senhor, Pai, meu Deus, pelos louvores que foi entoado, que falou muito nos nossos corações. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos permite
permitiu chegar até aqui. O Senhor nos deu um dia abençoado. O Senhor, Pai, nos permitiu acordar com fôlego de vida. O Senhor nos permitiu passar a tarde. O Senhor nos permitiu iniciar a noite e estar aqui cultuando ao Senhor. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, os dízimos e ofertas da casa do Senhor. Cada dizimista, cada ofertante que ofertou a casa do Senhor. E aqueles que não teve, Senhor, nesse dia de hoje para ofertar, que o Senhor venha abrir as comportas do céu. Que hoje, Senhor, eles venham ofertar o melhor, que é a vida, cultuando ao Senhor, abrindo o coração para ouvir o melhor do Senhor, que é a palavra do Senhor. Também eu quero colocar nas mãos do Senhor, Pai, a missionária, seu Cristiano, em tuas mãos. Pai, cobre ela com teu sangue, guarda ela, guarda a família dela, visita o lar dela nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu sei que o Senhor, Pai, já preparou a palavra. Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Deus, prepara o nosso templo espiritual, prepara o nosso ouvido, prepara o nosso coração para ouvir, Pai, a melhor parte, Senhor, que é a palavra do Senhor. Pai, abençoa a tua serva nessa noite. Meu Deus, usa ela com autoridade, ousadia e graça, Senhor, como o Senhor já tem usado nessa terra. Pai, eu coloco ela diante do Senhor e já agradeço ao Senhor, Pai, pela primeira parte do culto. Agora, Senhor, vai ser a segunda parte, que é o maná, é o alimento que vai descer quentinho do céu. Deus, eu coloco nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e as palmas que louvam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria, né, de eu estar aqui nessa noite, mais uma vez trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus. Não é fácil, mas se o Senhor nos chamou, é porque Ele que nos capacita, amém? Quero aqui dizer para os irmãos que eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Oswaldo. Manda um abraço para a igreja, né? E o meu esposo também não veio, que eu vim direto do trabalho para cá, mas está em casa, né? E aqui quero agradecer à missionária Rosângela pelo convite, pela confiança, ao pastor também dessa igreja, por me confiar, né, de estar aqui ministrando e trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus juntamente com a igreja, né? Fico muito feliz. Em meio a esse momento, quero pedir à igreja, sem perca de tempo, que abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Eu venho falando com o Senhor nessa tarde, desde quando a missionária me fez o convite. Falei: Senhor, fala conosco, né, naquele lugar, fala conosco na tua casa, porque é o Senhor, irmãos, é que nos capacita. Então abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 8, vamos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Aí vamos ler capítulo 8 de Mateus. Você vai ler comigo o versículo 5, 6, 7 e 8. Amém? Todo mundo encontrou? Amém? Então vamos acompanhar comigo a palavra do Senhor Jesus, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Jesus, o meu criado já em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado ou da minha casa, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluia. Até aqui, irmãos, pode se assentar. Irmãos, eu lendo essa palavra, e aqui eu venho entender que o que o Senhor vem falar conosco nessa noite, é que aqui nós viemos em busca de uma resposta do Senhor Jesus, não é isso? Primeiramente, nós viemos prestar um louvor para Ele e adoração a Ele. Porque enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos ao Senhor Jesus, prestamos um culto a Ele de adoração,
Senhor, de clamor ao Senhor. Aí eu venho entender por que muitas das vezes nós temos que levantar as nossas mãos e adorar a Deus. Porque um dia eu chegando na igreja desanimada, muito triste, preocupada com os meus problemas, eu disse: Senhor, hoje eu não levantarei as minhas mãos e não te adorarei, porque eu estou passando por isso, não estou com vontade, eu estou passando por essa situação. E eu no meu canto e dizendo: não vai, Jesus dizendo: levanta tua mão e adore a mim, porque quando tu adora, tu recebe. E aí eu entendi com muita vergonha de ouvir essas palavras do Espírito Santo. Eu comecei devagarzinho levantando as minhas mãos. E quando eu levantei as mãos, comecei a adorar Ele, jogando para o céu o louvor que Ele é merecido. E aí quando eu percebi, irmãos, eu estava chorando, eu estava adorando, eu estava sendo cheia, renovada, sendo ali renovada no batismo. Aí o Espírito Santo diz: enquanto você clama a mim, eu resolvo o teu problema. Enquanto você clama e louva a mim e adora a mim, eu faço de você força para batalhar nessa guerra. E aí, irmãos, eu venho entendendo que, como no culto de hoje, você veio buscar de Deus. Primeiramente você o adorou e agora você está buscando dele a resposta. Mas aí eu venho entender a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Aqui nós vamos entender que tem um centurião, a qual esse homem é um chefe de mais de 100 soldados, uns 100 soldados. Ali ele comandava um exército, ali ele tinha responsabilidade, ali ele era grande naquele lugar. Mas só que aquele homem, ele não seguia Jesus. Ele podia muito bem perseguir a Jesus, mas só que entendendo, ele disse, porque ele estava com um dos seus servos doente em casa. Mas quando ele soube que Jesus estava ali, ele foi ao encontro de Jesus. Ei, podemos ser o que for, irmãos. Podemos andar aonde iremos, aonde nós formos. Mas nós entendemos que quem pode fazer por nós é Ele. Quem pode fazer por você não é seu irmão, não é um pastor, não é amigo, não é ninguém, mas tem coisa que é só Ele que vai fazer na tua vida. É por isso que esse centurião foi ao encontro de Jesus, porque ele viu a diferença em Jesus. Aqui nós vamos perceber que ele foi ao encontro de Jesus. Chegando ao encontro de Jesus ali, a gente vai ver a humildade do centurião. Porque ele vai primeiramente falar com Jesus que ele estava com um dos seus servos muito doente e paralítico. E ele entendeu, sabe o quê? Que ele não podia fazer nada, mesmo ele sendo chefe. Porque ele vai dizer no versículo 9 assim: pois também eu sou homem sob autoridade. Ele estava dizendo para Jesus: Jesus, eu também sou homem de autoridade como o Senhor é. Porque se o Senhor manda os seus discípulos ir, ele vai. Se o Senhor manda eles parar, eles parem. Então ele está dizendo: Jesus, então eu também sou homem de autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo: este vai e ele vai. Este vem e ele vem. E ao meu criado faz isso e ele o faz. E aqui nós vamos entender que ele estava dizendo para Jesus uma diferença aí, para nós percebermos. Nós possamos ser tudo na vida, mas tem coisa que só Jesus faz. A diferença é que quando estamos com Jesus, a diferença, aquele dia, naquele momento, Jesus era ali um exemplo, era diferente para ele. Ele poderia muito bem ali perseguir a Jesus, mas ele não perseguiu, ele foi lá no encontro de Jesus, porque ele sabia que Jesus podia mudar o quadro da situação do teu servo que estava doente. E aí eu vim aprender com ele, sabe o quê? Ele não foi nem buscar para ele, ele foi buscar para um servo dele que estava precisando. E aí o Espírito Santo falou comigo profundamente e diz assim: olha, essa é a diferença quando nós paramos
de ficar muito nos nossos pedidos e não preocupamos com os nossos irmãos. Às vezes nós precisamos questionar, falar mal, reclamar, do que ajudar em oração. Lembra daquela mulher que levou o homem da cura do paralítico sobre o telhado? Aquela ali teve fé de acreditar que Jesus podia curar ele. Aí nós vamos aprender que hoje neste capítulo 8 de Mateus, que vai falar sobre esse centurião que foi ao encontro de Jesus para que o seu servo fosse curado. E aí nós iremos entender nessa noite a respeito de fé. E eu quero perguntar como está a sua fé aqui nessa noite. Porque aqui nós vamos aprender que a fé, ela ajuda a mover montanha. A fé, ela ajuda que algo diferente acontece na sua vida. A fé, ela ajuda que a sua casa seja diferente. A fé, ela ajuda que os seus planos sejam diferentes. A fé, ela ajuda você a entender que Deus pode fazer na sua vida, que Deus pode realizar sonho, que Deus vai fazer a vontade dele sobre aquilo que ele quer que você seja. Aleluia. E aí nós vamos entender, irmãos, que quando esse centurião chegou até Jesus, e aí ele disse que para Jesus a situação ali do paralítico, do servo dele que estava muito doente. E aí Jesus disse para ele, então vamos, lá para sua casa, vamos lá porque aí nós vamos curar, Jesus dizia para ele, vamos lá aqui, fazendo um exemplo de que mais ou menos Jesus poderia ter falado com ele ali naquele momento. E ele dizendo para Jesus dizendo para o centurião, não, vamos lá sim, nós vamos resolver o seu problema, vamos lá curar o homem que está doente, o soldado, aquele que você veio buscar, a cura para ele. E ele disse para Jesus, olha Jesus, não precisa do Senhor ir. Irmãos, a parte mais linda que eu achei desse texto dizendo, Jesus, não precisa do Senhor ir lá. Ele estava dizendo, Jesus, eu reconheço quem é o Senhor. Então eu digo para você hoje, nessa noite, você reconhece quem é Jesus, que está neste lugar aqui hoje. Você reconhece quem é Jesus de Nazaré. E Jesus está dizendo hoje, você reconhece quem é Ele aqui neste lugar. E aí o mais interessante que ele disse, Jesus, não precisa do Senhor ir lá até minha casa, porque de uma só palavra o Senhor disser daqui, ele será curado. Aí Jesus está dizendo para mim e para você, qual é a sua situação hoje, a tua fé aqui hoje? Será que você está dizendo que com uma só palavra Jesus resolverá o seu problema? Ou você está duvidando do que Jesus possa fazer? Irmãos, se a gente prestar atenção, quantas das vezes eu e você estamos na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele todos os dias, mas entra aqui e sai aqui? Porque se você guardasse, se eu guardasse, quando acontecesse algo a mais na nossa vida, nós acreditaria do que Ele vai fazer o melhor na sua vida. E aí sabe o que eu entendo? Jesus fez me mostrar o propósito que Deus tinha na vida de Moisés. Moisés, ele foi deixado ali naquele rio para que a princesa pegasse ele. Ei, irmãos, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, mas tem um processo. E eu pude entender com isso, sabe por quê? Jesus disse, ei, a mãe de Moisés teve que sacrificar, deixando o filho ir embora, para que Jesus tenha um propósito na vida de Moisés. E aí eu venho entender, irmãos, que cada processo que nós passamos, nós não entendemos dia de amanhã. É basta nós analisarmos nós mesmos
entender os projetos de Deus, é viver mais na autoridade de Deus. Não é dizer para Satanás que o seu Deus não vai fazer nada. Não é baixar a cabeça e choramingar e dizer que o nosso Deus não resolve os nossos problemas. Eu fico imaginando você passando uma situação e você dizendo: ai Jesus, o que eu vou fazer? Ei, Jesus não quer isso, Ele quer que você diz: o meu Deus que eu sirvo, Ele vai fazer. Porque quando Moisés começou a ir para aqueles rios, para um propósito de Deus, a sua mãe disse: Jesus, cuida do meu filho, porque ela sabia que era um propósito na vida de Moisés. Aí Deus está dizendo para ti e para mim nessa noite: tem propósito na sua vida, e para isso tenha fé de que Deus vai resolver. Seja como esse centurião e disse: a minha prova vai passar, porque com uma só palavra o Senhor Jesus resolverá. Aleluia. E aí nós vamos entender aqui que Ele falando sobre toda essa autoridade, e aí Jesus dizendo para ele a diferença, mostrando para ele essa diferença. E aí Jesus vai dizer no versículo 10 e diz assim: olha, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Aleluia. Ei, Jesus está encontrando fé aqui nessa noite. Eu vim dizer para você: tem fé aí, meu irmão? Você crê? Você tem fé de que esse Jesus na sua vida? Você crê que Ele está aqui nessa noite? Você crê que Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida? Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo: quando tu joga a fé para cima e fala com autoridade, eu libero o anjo para batalhar pela sua causa, pela sua família, por sua enfermidade. Ele está dizendo: abre a tua boca, e quando abrir sairá fogo. E Jesus diz: ei, vai receber o que tem de receber do céu. Ele diz: ei, precisa de presença. Enquanto você joga, você recebe a autoridade do Pai. Oh, glória. Irmãos, é tão lindo quando você, dentro da sua casa, você tem fé e diz: aqui não, Satanás, porque eu tenho um Deus que me protege e me batalha. É um Deus que está dizendo: vai à frente que eu estou com a alma. Lá de como ela baixando com debaixo. Ele está dizendo: enquanto tu vai na frente, eu vou pelejando por ti. Ele diz: enquanto tu vai, enquanto tu caminha, é eu que vou quebrando as muralhas, eu que quebro as barreiras, eu que quebro tudo aquilo que te impede de receber aquilo que Ele tem para te entregar. Aleluia. Quando Ele está dizendo que, quando Ele diz que não encontrou tanta fé, Ele está dizendo: ei, é tão bom quando você acredita. Você já chegou em algum lugar que está passando um problema e a pessoa fala assim: não, vou resolver agora. Você está nem dormindo à noite. E aí quando você está com pepino, às vezes no serviço, em algum lugar, que alguém fala assim: não, eu posso resolver com você. E ali você já acalma e descansa. Aí Jesus está dizendo hoje: a autoridade é isso. É a fé, irmãos. É você chegar e entregar nas mãos dele. E dizer: Ele vai fazer por mim. Porque enquanto Ele vai fazendo, eu vou adorando. Enquanto Ele vai fazendo, eu estou clamando. Enquanto eu estou indo para a casa dele, Ele está resolvendo. Aleluia. É isso que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite. E Ele vai dizer no versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai, como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia.
Ei, irmão, que fé é essa? Imagina você dizendo: Jesus, entra lá e cura meu marido. Você está aqui nessa noite. Às vezes seu marido está passando a situação. Aí você entra lá: Jesus, cura o meu marido. Aí quando você chega em casa, com a fé que você estava aqui, o seu marido foi curado. Às vezes você está passando por um problema com seu filho. Ei, Jesus, vai lá e cura o meu filho. Enquanto você está aqui clamando com a autoridade que Ele te deu, ei, e você dizendo: Ele está entrando e está curando, Ele está entrando e está salvando, Ele está entrando e está fazendo com que você entenda que Ele é um Deus do céu, que resolve qualquer situação, qualquer problema nas nossas vidas. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado, Deus. E aí eu venho entender com esse centurião como nós devemos aprender a ter fé, acreditar no Senhor quando a tempestade vir. É quando a tempestade vir, irmão, nós temos como nos fortalecer na palavra dEle, nos fortalecer na oração. E aí você vai dizer: irmão, mas como eu vou conseguir aumentar a minha fé? É na oração, é no jejum. Quando o pastor marca a oração, é você vir. Ei, é quando você está fazendo a vontade de Deus. Não nega para fazer a vontade de Deus, não. Eu quero dizer para a igreja que quando eu estava no caminho do Senhor, que eu aceitei a Jesus, um dia na igreja, eu como nova convertida, ainda sentada no último banco, foi um pregador na igreja e disse assim: olha, aquele que for tímido, eles não herdarão o reino do céu. Eu disse: Senhor, eu vou para o inferno, como que eu vou fazer, Senhor? Mas eu não entendi, irmãos, que os tímidos, quando eu era muito tímida, na escola eu perdia muita nota, porque eu tinha vergonha de ler na frente dos colegas, tinha vergonha de pedir a professora para ir ao banheiro. Eu sentava no cantinho, ficava ali no meu canto, e aí quando chegava alguém na minha casa, eu pensava como que eu ia dizer para aquelas pessoas, como eu ia conseguir olhar nos olhos das pessoas. Era uma timidez tremenda, irmãos. E aí quando eu aceitei a Jesus e estava lá no último banco, o pregador disse que os tímidos não herdarão o reino do céu. E eu fiquei muito preocupada com isso. Aí quando diz que o centurião tem esse exemplo de fé, ele está dizendo que nós temos que depositar e acreditar quem é Deus em nossas vidas. E aí depois, um outro dia, foi um outro pregador e disse: ei, você nunca nega as oportunidades, porque se estiver negando, é porque você está negando o próprio Deus. E aí eu pensei: meu Deus, quando eu for batizada, eu vou receber oportunidade. E como que eu vou fazer? Porque eu não tenho condições, Jesus, de falar. Eu não tenho condições de olhar para a igreja. Mas se eu entender quem é esse Deus que pode e faz, Ele desfaz, Ele põe, Ele tira, Ele põe no alto, Ele abaixa, Ele diz, Ele é Deus que move o céu, a terra, Ele é dono. Tenha fé aqui nessa noite, porque Ele está dizendo: saia daqui acreditando quem é Ele, porque é algo diferente na tua vida há de acontecer. Aleluia! E aí, sem adicionar a Cristina entender quem é esse Deus, aí batizei. Assim como eu batizei, a primeira coisa que eles fazem é dar oportunidade. E aí eu falei: meu Deus, não posso negar. Fui lá, abri lá em Neemias. Você abre a Bíblia de olho fechado, né? Para ver o que Deus vai falar. E aí fiz assim, eu abri. Quando eu abri, aí lá em Neemias, aonde fala que fulano é filho de fulano, e uns nomes difíceis, irmão, que eu embolava mais ainda, eu tremia mais ainda. Mas aí a gente sabendo que não negues a oportunidade. Há 20 anos atrás eu não neguei. E aí a primeira vez, na segunda oportunidade que eu tive, missionária Cristina diz, na época eu era missionária, né? Aí fez assim com o dedinho. Aí Jesus, a minha cara queimou. Jesus disse assim: não negues a minha oportunidade. Mas como eu sou uma pessoa muito obediente, irmãos,
eu sou assim, eu tenho medo de pagar preço. E aí eu fui seguindo a Jesus. As oportunidades, Jesus foi me dando, e aí eu fui crescendo. Aí eu fui tendo fé. Aí uns santinhos do círculo de oração e uns santinhos da mocidade não aceitavam a Cristina porque estava de bermuda, mas sabendo que Jesus muda de dentro para fora. Então aí é isso que Jesus fala. Enquanto te critica, você sobe. Enquanto fala que você não prossiga, você sobe mais um degrau. Enquanto Jesus fala que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, mas a oportunidade não nega, porque você sobe degrau, dia após dia. Ei, missionária, ei, fulano, vem pregar. Não sei, pastor, ninguém sabe, mas quem te dá o poder é Deus, quem te usa é Deus. Ei, irmão, vem cantar aqui na frente. Ei, pastor, eu não sei cantar. Ei, eu também não sei, mas quando é mandado de Deus, quando eu abro a minha boca, é Ele que me usa, é Ele que me capacita. Então Ele está dizendo para ti nessa noite: tenha fé, autoridade, acredite, Ele vai fazer, é milagre que vai acontecer, porque Ele tem propósito, como teve na vida de Moisés. E aí, irmãos, tem 20 anos que eu estou nesse processo. Um dia Jesus muda uma coisa ali e muda aqui. Eu tremia muito, mas hoje eu estou tremendo menorzinha ainda assim. Mas eu sei que quando eu vou tremendo é uma responsabilidade. Mas quando eu chego aqui eu entendo que quem fala é Ele, quem manda é Ele, quem me segue é Ele, quem fala é Ele, não sou eu. É isso que nós temos que entender. Irmão, vai naquele morro pregar. Ei, Jesus, não posso. Ei, Jesus não quer saber se você pode, porque quem te capacita é Ele, quem te leva é Ele, quem usa os teus lábios e quem fala é Ele. É isso que Ele está dizendo. A autoridade que Deus te dá. Sabe esse homem que entrou aqui nessa noite? É Jesus te mostrando como está a sua fé, a sua autoridade de dizer: ei, Satanás, aqui não, na minha vida não. Ei, é isso que Ele quer fazer, é te humilhar, é te descer. Mas quando temos Jesus, nós olhamos no olho dele e diz: não, aqui não, Satanás, eu tenho um Deus que está por mim. Essa é a fé que temos que ter. Porque na minha caminhada, irmãos, um dia nós oramos para uma pessoa endemoniada. E a gente ia com o pastor na casa dela, um processo de libertação. E aí a gente ia orar, quando o pastor chegava no portão, a menina já ficava possuída e o demônio começava a falar: lá vem eles. A nossa vida de fé e preparação tem que ser essa. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer acabar com as nossas vidas. Mas nós temos um Deus que nos protege. Aleluia. E aí, irmãos, um dia na igreja, ela estava sentada no banco, com pouco ela caiu. E aí, nós preparando e orando por essa vida, ela regalou os olhos e olhou dentro dos meus olhos. E se eu não tivesse preparada? Eu ia sair correndo de medo, não é? Mas ele olhou para mim e falou assim: eu não gosto de você. Eu falei: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Você tem que gostar de mim, tem que gostar de mim é Deus. A autoridade, irmão, que Deus quer te dar é na sua casa, na vida da sua família. Porque o diabo, ele está lá querendo destruir também a sua família, a sua casa. E a autoridade do Senhor. Você sabe por quê? Quando a gente tem fé, irmão, a gente tem a autoridade de Deus. Enquanto na minha casa havia discussão e grito, Satanás entrava dentro dela e fazia mais ainda as gracinhas dele. Mas aí quando Jesus disse: enquanto você não chegar lá e não ter autoridade, não vai adiantar nada. Grito não resolve em nada. Aí eu comecei: Jesus, na minha casa não. Aqui quem manda é o Senhor. Aqui quem anda é o Senhor. Quem permite entrar é o Senhor. Assim, irmãos, não teve mais grito, não teve mais berro, não teve discussão, teve conversas. E é isso que o Espírito Santo nos ensina. Para Moisés chegar até o propósito
propósito, quando ele chegou aos 120 anos, ele passou por uma etapa. A primeira etapa ele passou lá no palácio. 40 anos naquele palácio, aprendendo com aquele povo egípcio que falava bem, era muito inteligente, mas só que Moisés começou a entender, grandão, eu sei falar bonito, mas só que Deus disse, não, tem propósito aí. Então quando nós começamos a crescer, o Espírito Santo fala, ei, tem propósito aí, precisa de um processo. E aí quando chegou 40 anos, mas aí depois Moisés teve que ir para o deserto. Ficou mais 40 anos no deserto, para que ele pôde seguir o povo à terra prometida. Irmãos, é muito tempo. Você sabe quanto tempo vai durar o seu propósito? Não sabe. Mas Deus está te preparando para chegar até Ele. Mas só que quando Ele está te preparando, tenha fé. Acredite, toma posse e fala, Jesus, eu vou conseguir, eu vou enfrentar, Pai, porque eu sei que o Senhor está batalhando por mim. Um dia eu estava estudando sobre a palmeira, e eu achei tão interessante, irmãos, que a palmeira, aí logo em seguida vem, porque o vento, quando ele vem, ele te balança para um lado e para o outro, não é isso? Como os discípulos estavam no barco, e ali começaram a se balançar de um lado para o outro, e começaram a desesperar. Não teve fé de que Jesus estava ali e poderia resolver o problema. E aí eu estudando sobre a palmeira, eu entendi que a palmeira, você vê que lá na praia, existem as palmeiras, e elas ficam umas perto das outras ficam um pouquinho longe uma das outras. A gente vê elas balançando, né? Passa aquele vento e joga a palmeira para lá e para cá, e às vezes venta. Irmãos, eu não sei se os irmãos já viram, nunca vi falar que a palmeira caiu. Eu já vi folha caindo. E aí eu fui estudar sobre a palmeira. A palmeira, as raízes delas, elas vai se afundando e entrelaçando umas com as outras. E aí pode estar longe, mas ela vai entrelaçando umas com as outras. Irmãos, o vento vem e balança elas de um lado e para o outro, mas elas não caem, porque elas estão firmes, elas estão no alicerce. Aí Jesus está dizendo, te prepara, começa a ser como a palmeira, se fortaleça, busca Jesus, busca oração, busca a palavra, busca a presença, e quando você busca, as suas raízes estão entrelaçando com a igreja, com o pastor, com pessoas de sabedoria, com pessoas que vão te ajudar a chegar no propósito a qual Deus quer que você chegue. É isso que Deus faz, irmãos, quando nós estamos com fé e um objetivo. Deus coloca pessoas para nos fazer crescer. Deus coloca pessoas para nos fazer crescer. E um dia, irmãos, entendendo, eu trabalhando na casa de um juiz, perante a pandemia, fiquei 30 dias com ele dentro de casa, o juiz e a esposa, cuidando dos filhos, porque eles confiavam em mim para cuidar dos filhos. Fiquei 30 dias lá, eles moravam no Alphaville, e eu fiquei com ele cantando 30 dias. E eu pude observar que Deus coloca pessoas nas nossas vidas para que nós viemos aprender. E ali aquele juiz, ele estava sentado na mesa, colocava os pés ali, conversava comigo, eu lavando as vasilhas, e ele falava comigo, e ele me ensinava, ele falou assim, olha, eu conheço, não é desfazendo de você, mas vou dar um exemplo, se você conhece 1000 palavras, eu conheço 10.000 palavras. Mas eu sei conversar com você diante as suas 1000 palavras. Não precisa eu colocar acima de você as minhas 10.000 palavras, porque você não vai entender o que eu falo. O Espírito Santo falou comigo, é assim que eu trabalho. Eu coloco você em lugares para te ajudar, para te mostrar, te levantar, para que você entenda quem sou eu, quem faz é eu, quem te dá inteligência sou eu. E ele diz, a capacidade
período, irmão, nesse período da minha caminhada, Jesus foi trabalhando na minha timidez. Aleluia. E aí eu pude entender que aqueles que me criticaram e falaram mal de mim, hoje estão numa situação precária. Eu falo, Senhor, salva, porque não entendeu que o Senhor muda de dentro para fora. Não adianta mais tarde sair lá embaixo e não fazendo a vontade dEle. Ele diz para mim e para você nessa noite, o que você tem feito para Ele. E aí nós vamos aprender com esse centurião que precisamos ter fé, porque com uma só palavra algo diferente vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Começa a colocar a mão e diz, como eu estou vendo várias crianças, a palavra ela tem poder. Enquanto você dizer, ele é burro, ele vai ser mais ainda, ei, meu filho é isso, ei, não, Jesus não quer isso, meu filho vai ser bênção, em nome de Jesus. Profetiza, tenha fé, acredite, vai fazer na casa do Senhor, vai louvar ao Senhor, vai ser profetista na casa do Senhor, vai ser pregador. É isso que o Senhor nos ensina. Profetiza na sua casa, na sua vida, que Ele vai entrar, que Ele vai fazer. Amém, igreja? Até aqui o Senhor Jesus falou no meu coração nessa palavra. E quero convidar a igreja que se coloca de pé. Coloque a mão no seu coração, finalizando esta oração. Esta palavra a qual Jesus nos dera nessa noite. Que precisamos de fé. Pede a Ele que aumente a sua fé nessa noite, para que você possa ter autoridade de Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, neste momento, nessa noite, eu estou aqui diante do Senhor, ó Pai, mesmo não merecendo, mas Pai, pela Tua misericórdia, venho pedir ao Senhor, ó Pai, por esta casa, por esses irmãos que estão aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, peço a Ti, ó Pai, que o Senhor aumente mais a nossa fé, porque nós sabemos, ó Pai, que com uma só palavra o Senhor pode resolver a nossa situação. Que a hora que nós abrimos a nossa boca para entender o que era, ó Pai, que o Senhor está fazendo, mas que nós iremos entender que o Senhor é o Deus do céu, é que nos prova, é que nos faz, ó Pai, caminhar aonde o Senhor quer que nós chegamos. Então nessa noite eu peço ao Senhor, abençoe a cada um dos irmãos que está aqui, Pai, que nós possamos sair daqui aumentando a nossa fé a cada dia, para nós ter autoridade em nossa vida, em nossa casa, em nossa família e aonde quer que nós andarmos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, sou muito grata por esta oportunidade. Até aqui o Senhor Jesus falou no meu coração e passo a palavra qual tem direito. Glórias a Deus. Amém, Jesus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero aqui finalizar com os meus agradecimentos. Em nome de Jesus, a vida da missionária. Amém. Por ter atendido ao pedido do Senhor Rosângela. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Em nome de Jesus. Quero agradecer aqui a missionária Milka, o operador Fernando, o operador Aéreo, em nome de Jesus. Amém. Aos irmãos que cooperaram com este culto esta noite. A todos os obreiros da casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu passo ao meu pastor, vai estar na bênção apostólica e os demais avisos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Foca nessa palavrinha aqui, ó. Hã? Eu coloquei essa palavra hoje. Lá de Belo Horizonte comprei essa mensagem, lá no mercadinho. Eu vou levar, gostei. Essa palavra aqui, sem ela, você não comove o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, igreja? Amém. Irmãos, antes de encerrar o culto,
sábado, venha e traga mais um, mais dois. Teremos um culto de missões. Vai estar aqui o pregador Lailson, em nome de Jesus, homem que Deus usa muito também. Vamos estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. E domingo é o culto da família Ceia do Senhor. Vamos estar ligados, porque nós sabemos que nós não podemos ficar desligados. Temos que ficar olhos abertos, visão diária. Amém, igreja? Agradecer a missionária, mandar um abraço ao pastor Oswaldo, em nome de Jesus, os visitantes ali, em nome de Jesus. Continua, se gostar, fique conosco, em nome de Jesus. Para nós vai ser uma honra, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche teus olhos. Vamos estar encerrando o culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Ó Pai, nesta noite, meu Senhor amado, quero agradecer ao Pai pela presença do Senhor, ó Pai. Pai, por cada um nesta noite, meu Senhor. Por aqueles, ó Pai, que não pôde estar aqui, meu Senhor, por enfermidade, por trabalho, meu Deus. Pai querido, neste exato momento, meu Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos leva em paz, meu Deus, com a Tua mão preciosa, ó Pai, nos livra, ó Pai, do homem mau, da bala perdida, meu Senhor, desse trânsito, ó Pai querido, ó meu Jesus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, abençoa as criancinhas até os mais velhos. Amém, igreja? Estenda a tua mão para cá em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja convosco, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Glória a Deus, aleluia.